Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5 a partir das 12h15, meio-dia e 15, horário paraguaio de verão, 11h15, horário de Ponta Porã, horário do estado de Mato Grosso do Sul. Também acompanha a TV Web Ponta Porã Informa, em nome de Baicael Semijoias, Claudete Arif, no telefone 99820-4205. Nós estamos começando o nosso boletim esportivo para você, falando de Libertadores. Além do Grenal, que terminou empatado, 100 gols e pancadaria, né? Mais dois jogos encerraram a segunda rodada da Copa Libertadores na noite de ontem. No estádio Parque Central, em Montevidéu, o Uruguai no Uruguai, né, o Nacional do Uruguai sofreu, mas fez o dever de casa ao ganhar do Estudiantes de Mérida da Venezuela por 1-0. O único gol do jogo foi marcado por Carvalho aos 29 minutos do segundo tempo. Quem também aproveitou o fator casa para vencer mais uma foi o Racing da Argentina, com gol de Reniero aos 11 minutos do segundo tempo. O time argentino bateu o Alianza Lima do Peru por 1-0 no Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Os dois times estão com 100% de aproveitamento no grupo F, mas o Racing aparece na liderança porque leva vantagem sobre o Nacional do Uruguai no número de gols marcados, 3-2, né? Então, foram os jogos de ontem da Libertadores da América, e nós tivemos um Grenal inédito, né? O primeiro Grenal da Copa Libertadores não merecia o final que teve, né? Ontem na Arena Grêmio em Porto Alegre, após um jogo muito disputado, em que as duas equipes tiveram uma boa atuação, né? Uma briga generalizada causou 8 expulsões, 4 de cada lado. Marcou de forma lamentável o empate sem gols. Com o resultado, as equipes somam 4 pontos no grupo E, com vantagem do time colorado, que tem saldo de gols melhor, né? 3-2. América de Cali com 3 e Universidade Católica ainda sem pontuar estão completando a classificação dessa chave, né? E vamos ver se nós temos os resultados aqui. Foram esses os resultados, né, que nós passamos aí. Nós tivemos também ontem Copa do Brasil, de olho na premiação de R$2 milhões para chegar à próxima fase. Ceará e Ponte Preta, além do Brusque, venceram seus jogos ontem à noite pelos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os três ficam na frente dos seus adversários, que são o Vitória, Afogados de Pernambuco e o Brasil de Pelotas, para os jogos da volta na próxima semana. No estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta finalmente mostrou um futebol que o seu torcedor queria e venceu por 3-0 o Afogados, o time que eliminou o Atlético Mineiro na fase anterior. Não vencia 5 jogos a Macaca, né? Os gols foram marcados por Everton Luiz contra Roger e Bruno Reis. O placar poderia ser maior porque Roger perdeu um pênalti. Mesmo assim, o time paulista vai levar uma boa vantagem no jogo de volta na próxima quinta-feira em Gazeira, Pernambuco. A Ponte Preta poderá perder por até 2 gols de diferença para chegar à quarta fase. Se levar 3 gols, a vaga vai ser definida nos pênaltis. No tempo normal, o time pernambucano terá que vencer por 4 gols de diferença. O Ceará manteve-se como o único time do Brasileirão invicto na temporada ao vencer por 1-0 Vitória na Arena Castelão. O gol da vitória foi marcado por Rafael Sobis aos 43 minutos do primeiro tempo. Na volta, o time cearense vai jogar pelo empate. Se perder por um gol de diferença, a vaga vai ser definida nos pênaltis. O Vitória precisa ganhar por 2 gols ou mais, né, para avançar para a próxima fase. O jogo decisivo vai ser realizado na próxima quarta-feira, às 18h15. O Brusque foi até Pelotas e no estádio Bento Freitas venceu por 1-0 o Brasil, confirmando a sua grande fase e a liderança do Campeonato Catarinense. O gol da vitória foi marcado por Thiago Alagoano aos 43 minutos do primeiro tempo. O time catarinense ainda vai ter a vantagem de fazer a volta em casa, onde é praticamente imbatível. Mesmo assim, vai poder empatar. Se perder por 1-0, a vaga será definida nas penalidades. Ao time gaúcho, a missão é mais complicada para garantir a classificação. No tempo normal, vencer por 2 gols ou mais, né? Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco seguiu seu calvário de não jogar bem ao perder para o Goiás por 1-0. Agora, na volta, precisa vencer por 1-0 para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Ao ganhar por 2 gols ou mais, né, ele precisa, é o que ele precisa fazer para avançar. A volta vai acontecer na quarta-feira, às 20h30, em Goiânia. Né? O Vasco continua se complicando, aí são jogos da Copa do Brasil. E, infelizmente, né, o coronavírus chegou
no Brasil e na América do Sul, e as medidas estão sendo tomadas, né? As medidas estão sendo tomadas. Por exemplo, os jogos da próxima semana da Copa Libertadores da América estão suspensos em decorrência da pandemia do coronavírus. A informação foi comunicada pela Conmebol ontem à noite. A entidade vinha se mostrando reticente do que fazer em relação à competição, deixando a decisão nas mãos dos governos sul-americanos. Mas ontem enviou um comunicado aos clubes informando que estavam suspensas as partidas da rodada entre os dias 15 e 21 de março. Seria uma agenda cheia de jogos com todos os brasileiros em campo. A decisão não interfere com os jogos ainda previstos para esta semana. A partida Grêmio Internacional foi realizada ontem, né? Foi mantida, mas a partir de hoje as competições estão paradas. No Brasil, a CBF não divulgou uma medida de alteração em suas competições. O Campeonato Brasileiro Feminino terá jogos sem presença de público no Distrito Federal, entre Minas e CESP Ponte Preta em Gama. A restrição se deve a uma iniciativa do governo do distrito, né, o governo distrital. As federações do Rio de Janeiro e de São Paulo mantêm, por enquanto, a decisão de ter jogos com público no final de semana pelos estaduais, né? Mas essa situação pode mudar nas próximas horas, né? Porque há uma definição aí. Goiás foi o primeiro estado a proibir, né, jogos com torcida. A série de jogos adiados ou disputados com portões fechados pelo mundo por conta da pandemia do coronavírus chegou ao Brasil e ontem, né, o estado de Goiás foi o primeiro a anunciar, o primeiro estado do país a adotar a proibição de jogos com presença de público para conter a expansão da doença. E nós falamos aí de situações que vêm acontecendo pelo mundo, como por exemplo a Liga de Basquete Feminino, que vai ter jogos sem torcida no Brasil, né? E o Circuito Mundial de Surf, né, cancelou a sua primeira etapa, né? O cancelamento da primeira etapa foi anunciado pelo Circuito Mundial de Surf, né? Seria a abertura na Austrália e foi cancelado. A Fórmula 1 também anunciou o cancelamento da primeira etapa da temporada na Austrália. A direção da Fórmula 1 anunciou na noite de ontem que o GP da Austrália, o primeiro da temporada 2020, foi cancelado. A decisão foi tomada a poucas horas do início do primeiro treino livre da etapa em Melbourne. A corrida estava marcada para domingo no circuito Albert Park. E a Premier League também está agendando reunião porque o técnico espanhol Mikel Arteta testou positivo para o coronavírus, né? A Federação do Rio de Janeiro anunciou ontem que está debatendo com clubes para discutir o coronavírus. E o Criciúma de Santa Catarina suspendeu suas avaliações de categorias de base. A Federação Paranaense, por enquanto, ignorou o coronavírus e mantém a última rodada para o domingo. A FIFA está adiando os jogos das eliminatórias da Sul-Americana para o Mundial de 2022, pouco mais de 12 horas depois de receber uma carta da Conmebol que pedia o adiamento do início das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo do Catar, que será em 2022, por conta da pandemia do novo coronavírus. A FIFA tomou uma decisão e acatou o pedido dos 10 países sul-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Então, o início das eliminatórias aqui na América do Sul estão suspensas. O derby Guarani Ponte Preta, que será disputado domingo no Brinco de Ouro da Princesa, segunda-feira, perdão, no Brinco de Ouro da Princesa, deverá ser sem torcida. Pelo menos esse é um pedido da Câmara Municipal de Campinas, né? Por enquanto a Federação de Futebol não tomou nenhuma medida, mas a Câmara Municipal está pedindo, a Câmara Municipal de Campinas está pedindo que o jogo seja sem torcida. E no Campeonato Candango, no Distrito Federal, o governo já determinou a rodada com portões fechados por causa do coronavírus também, né? E a CBF mantém contatos com o Ministério da Saúde sobre a situação do coronavírus. Os jogos não devem ter torcida no final de semana, né? A maioria das federações não se pronunciaram, apenas Goiás e agora o Distrito Federal, né? Mas as federações não se pronunciaram. Mas isso deve mudar porque a situação começou a ficar alarmante, né? E as federações estarão anunciando nas próximas horas medidas aí. Provavelmente os jogos pelos estaduais aí pelo Brasil não terão torcida no final de semana. Um ou outro, mas muito provavelmente
a decisão não vai ser de torcida aí em campo, não, por causa do coronavírus, né? E Lili Correia, ou Tião Prado, vamos lá. Eu ia falar do Lili Correia, porque o Lili Correia também está na TV Web Ponta Porã Informa, né? Vamos lá com a rodada dos campeonatos regionais, que deverão ser de portões fechados. Temos hoje Oeste e Botafogo na Arena Barueri, né? Também temos o Bragantino jogando contra o Santos na Bia Bichedid, aliás, contra o Água Santa, né? no estádio na Bia Bichedid. Sábado tem Ferroviária e Novo Horizontino, 15h30, na Fonte Luminosa. No mesmo horário, Inter de Limeira e Palmeiras, no Major Levi Sobrinho. Às 8 horas tem São Paulo e Santos no Morumbi, é o clássico da rodada. Domingo tem Mirassol e Santo André, no Municipal de Mirassol, às 10 horas. Corinthians e Ituano jogam na Arena Corinthians, 15 horas. Corinthians com a corda no pescoço. E segunda-feira tem Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli. Na Taça Rio, amanhã tem Resende e Macaé no Estádio do Trabalhador. Flamengo e Portuguesa no Maracanã. Boa Vista e Cabo Friense em Saquarema, no Estádio de Bacaxá. No domingo tem Botafogo e Bangu no Engenhão, às 15 horas, e às 17 tem Vasco e Fluminense no Maracanã, clássico no Maracanã. E segunda-feira tem Madureira e Volta Redonda no Conselheiro Galvão. No Campeonato Gaúcho, apenas um jogo no sábado, Aimoré e Juventude no Cristo Rei, 17h30. Às 10 horas do domingo tem Grêmio e São Luís na Arena Grêmio, 15 horas Brasil de Pelotas e Ipiranga no Bento Freitas, Esportivo e Pelotas jogam na Montanha dos Vinhedos, Caxias e Novo Hamburgo jogam às 16 horas no Centenário, São José Internacional jogam no Francisco Noveleto. No Sul Mato Grossense, jogos no sábado, 18 horas Operário e Costa Rica no Morenão, 18 horas Corumbaense e CEP no Arthur Marinho, e também às 18 horas Aquidauanense e Maracaju no Estádio Noroeste. No domingo às 15 horas, duas partidas, Comercial e Sena no Morenão, e 15 horas também Chapadão e Águia Negra lá em Chapadão do Sul, a última rodada da primeira fase do Campeonato Sul Mato Grossense. São essas as informações em nome de Baicaeli Semijoias, Claudete Arif, você que está a fim de comprar uma linda semijoias, né, ou presentear com semijoias, é só procurar a Claudete Arif no telefone 99820-4205. Em nome de Baicaeli Semijoias, estamos encerrando o nosso boletim esportivo. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira com mais informações aqui na TV Web Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.